Graças e paz, igreja. Vou compartilhar minha experiência de hoje. A minha experiência, irmão, começou desde quando eu estava aqui na roda, na hora do louvor, do mover. E eu estava sentindo uma dor no meu coração. E quando eu estava lá no irmão Rogério, a gente estava jantando e eu comentei, eu disse bem assim... Eu não sei por que eu estava dentro da igreja, eu estava me sentindo tão bem, e quando eu saí eu estou me sentindo mal. E ali eu fiquei, irmão, só apenas falei isso e guardei aquilo. E eu fiquei com aquela dor, querendo me dar febre. E quando chegou aqui na hora do mover, o Senhor usou a serva dele para vir até mim, irmão, para arrancar uma flecha que estava no meu coração, que é assim que eu saí da rede de mulher. E ali quando ela ministrou, irmão, eu comecei a sentir como se estivesse rasgando isso aqui meu. E depois o Senhor começa a me mostrar o que Ele tinha feito aqui na hora do culto. E ali Ele me mostra, irmão, me mostra muitas coisas ali naquele meu momento com o Senhor. E depois, quando a apóstola veio ministrar em mim, o meu arcanjo me leva ao céu. E antes de ele me levar, eu faço a pergunta para ele, disse que sim. E ali, quando ele me leva ao céu, eu vou na sala de armadura e ele começa a me mostrar da pregação. E o Senhor falava comigo, irmão, que só era o começo da minha trajetória, que tinha muito mais, que aonde ele me levasse para me pregar vidas, eu vinha para os pés dele, vinha para o altar. Então só era o começo. Mas ele falava para mim que o inimigo estava furioso, porque vidas se renderam, porque vidas vieram para o altar através da minha ministração na rede de mulher. Então ele falou que toda vez que uma pessoa é escolhida, os servos deles vêm pregar que vidas se rendem, sofre contra-ataque, porque o inimigo ele não aceita, ele não jamais quer perder aquela vida, ele jamais quer que aquela vida se arrependa e vai para o altar ficar de joelho. E ali ele me mostrou. E ele me mostrou tudo que a apóstola tinha visto. Ele falou que ele tinha mostrado para a serva dele que tinha uma flecha. Foi na hora assim que eu saí aqui da igreja, irmão, aconteceu isso. E ele permitiu a serva dele ver isso e arrancar. E depois, irmão, quando eu saí daquela sala, ele me leva a ver o nível de guerra que estava aí fora. E depois ele fala para mim, me mostra para mim o nível de guerra do encontro com Deus. E lá onde os apóstolos vão para o congresso, ele falou que o nível de guerra tem aumentado e que a gente tem que estar sempre vigilante em tudo e tomar muito cuidado que nós vamos falar, porque a gente tem que saber o que a gente vai falar e para quem a gente vai falar as coisas, porque o inimigo está aí. E tudo que a gente falar que não é do agrado do Senhor, o inimigo vai pegar para ele. Então ele me mostrou o nível de guerra do encontro com Deus. E lá onde os apóstolos vão para o congresso. E depois ele me permite guerrear, irmão. Guerrear pelo congresso, guerrear pelo encontro com Deus. E guerrear pela igreja do Senhor. E foi isso minha experiência, irmão. Até aqui eu posso compartilhar, amém? Amém, graças e paz. Vou compartilhar minha experiência de hoje. Quando a apóstola veio ministrar em mim, eu estava muito nervosa. E quando a gente estava de joelho, eu pedi para o Senhor que Ele me levasse numa experiência sobrenatural hoje. Mas eu não imaginei que Ele fosse me levar no inferno. Eu pedi o sobrenatural e Ele me levou no inferno. Só que antes de a apóstola vir orar em mim, eu estava muito nervosa, como se tivesse batido medo. E ali ela ministrou, e na segunda vez que ela ministrou, já não foi meu arcanjo que veio me buscar, foi o Gabriel. E quando ele veio, ele me leva ao céu. E quando a gente ia subindo, ele falou bem assim: você não vai fazer a pergunta para mim? Eu disse não, porque eu já te conheço. Ele falou, mas mesmo assim você tem que fazer a pergunta. E aí eu fiz a pergunta para ele, ele respondeu que sim. E ele me leva ao céu na sala de armadura. E ele falou que eu ia ser renovada. E eu fui na sala de renovo. E quando eu saio dali, irmão, ele diz bem assim: eu vou te levar num lugar.
E daí, quando eu sumo daquela cena, eu já estou lá no inferno. E eu falei para ele assim, por que ele tinha me levado no inferno? Que eu não queria ir lá, não queria estar lá. Ninguém quer estar lá no inferno. Ninguém quer ver aquelas almas gritando. E ele falou bem assim, é necessário você vir aqui. Eu falei bem assim, eu disse, mas por quê? E ele falou bem assim, aqui você vai ver o pecado que vai trazer muitas pessoas aqui para esse lugar. E ele falou, muitas pessoas já estão aqui. E muitas pessoas ainda vão vir para cá por causa desse pecado. E eu disse, mas que pecado é esse? Ele disse, é o pecado da mentira. Aí ele começou a me levar, irmão, nessa sala, onde já tinha muita gente lá. Ele disse, você está vendo essas pessoas que estão aqui? São pessoas que estavam na casa do Senhor, que falavam que eles eram crentes, mas mentiu muito. Mentiu. E aqui onde eles estão, eu via, irmão, eles sendo torturados, eu via a língua sendo cortada. Eu falei bem assim, por que eles estão cortando a língua? Ele falou bem assim, porque eles falavam demais, mentiam demais. Estavam na igreja, mas estavam mentindo. E eu disse bem assim, mas me tira daqui, eu não quero ver isso. Eu falei bem assim, isso é muita tortura, não só para mim. E aquelas pessoas gritavam, pedindo ajuda, irmão, e eu sentia no meu físico, como eu queria correr, mas eu não podia sair dali. E aí o irmão, eu via bocas, ele jogando um líquido dentro da boca das pessoas. E dali ele me tirava, ele me levava na outra cela e eu lhe dizia bem assim, eu vou te mostrar um pecado. E eu falei bem assim, mas que pecado? Ele falou bem assim, muitas pessoas estão pecando por causa do celular. Ele falou, olha aqui, pessoas que estão usando o celular do mau uso. Eu falei, mas como assim? Ele falou, pessoas que usam o celular para mandar indireta, para falar mentiras, para ligar, para fofocar. Aí eu vi, irmão, como o dedo daquelas pessoas tudo sendo cortado. E assim como eles cortavam, aquelas pessoas gritavam, desesperadas, com dor. E eu chorava, irmão, chorava ali naquele lugar, porque eu não queria ficar ali, eu não queria ver aquelas torturas. E aí ele falou bem assim, mas tu não vai. Tu vai voltar lá para aquela primeira sala que tu viu, porque é lá que tu vai levar o recado para a igreja. E eu voltava para lá. Ele dizia, sabe por que essas pessoas estão aqui? E sabe por que muitas pessoas vão vir para cá ainda? Ele falou, porque tudo eles falam não tem nada a ver. Eu vou mandar uma mensagem, vou apagar, a minha mãe e meu pai não vão ver, não tem nada a ver. Ele falou, você é tua mãe e teu pai não pode ver, mas o Senhor, o Todo-Poderoso, está vendo. E ele falava assim, tem marido, tem mulher que manda mensagem, apaga e diz, não tem nada a ver. Olha aqui o nada a ver onde eles estão aqui, ó. Não tem nada a ver, olha aqui. Isso aqui não tem nada a ver. Ele mostrava essas pessoas e falavam que não tinha nada a ver. Mandavam mensagem, mentiu. Ficavam inventando coisas que não era para inventar. E eles falavam que era uma mentirinha que não tinha nada a ver. Olha aqui o nada a ver deles. Eles estão sendo torturados aqui. É o pecado que vai trazer muito crente aqui para esse lugar. Porque diz que não tem nada a ver inventar uma mentirinha. E ele falar mentira é mentira. Não existe tamanho para mentira. E o Senhor, Ele está vendo tudo. Então não existe essa, Ele falou, de dizer que meu pai e minha mãe não vai ver, mas Deus está vendo tudo isso. E Ele falou assim, fala para a minha igreja, que eles têm que vigiar muito de dizer isso, que não tem nada a ver. Está aqui o nada a ver, você está vendo aqui o nada a ver. E Ele falou, diz para a igreja do Senhor, tomar muito cuidado com esse não tem nada a ver. Que é para cá, que não tem nada a ver, vai vir, Ele falou. Ele falou, muitos crentes que diz que estão na igreja, ele falava assim, mas estão mentindo, saem, vão fazer coisa errada e depois chegam, como se nada tivesse acontecido na casa do Senhor, mas Ele está vendo tudo. Ele falou, o Senhor, Ele perdoa, mas vai chegar um tempo que Ele não vai querer mais nem ver aquela pessoa na casa dele. E Ele começava a me mostrar, irmão, muitos jovens, Ele me mostrava casais, e Ele dizia assim, irmão, que é para os jovens tomarem muito cuidado, que ele me mostrava uma cena de muitos jovens mentindo para pai, jovens mentindo para os seus líderes, jovens mentindo para os nossos apóstolos, jovens daqui da igreja, irmão, daqui da igreja, mentindo. E ele dizia assim, está vendo? Jovens mentindo.
Ele falou bem assim, mas naquele grande dia, minha filha, o nada a ver deles vai trazer eles para cá, porque o Senhor vai dizer que não conhece eles. Eles podem mentir do pai, da mãe, do servo do Senhor, mas do Todo-Poderoso eles não vão mentir para eles. E aí ele me mostrava muito casais brigavam, faziam coisas lá fora e depois queria estar no altar dele. E ele dizia bem assim que o altar dele é santo e as pessoas ficam mentindo lá fora. Não chegam, ele me mostrava alguns líderes, que eu não vou citar nome, e ele dizia bem assim que não quer mais compromisso com o Senhor, mas não tem coragem de chegar com o servo dele e falar. E fico fazendo coisas lá fora que não agradei. Depois quer estar aqui na roda dos líderes, ou então quer estar no altar. E ele falou bem assim, e eles acham que os servos do Senhor não vão saber, mas eles sabem, porque quem visita ele, irmão, não é um homem, ele falava. Quem visita os servos do Senhor é o próprio Deus. É o próprio Deus que visita eles dois. Então eles vão saber, porque é o próprio Senhor que vai mostrar para eles. E ele falava muito do altar dele. E depois, irmão, eu queria sair daquele lugar. Tudo isso ele me falava, eu ali no inferno ouvindo. E eu sentia no meu físico, eu queria correr. E ele falava assim, dá esse recado para a igreja, que o nada a ver é para cá que eles vão vir. Então eles têm que vigiar muito e parar de estar mentindo, que está na igreja e depois está lá fora fazendo coisas que não agradam o Senhor. E depois, irmão, eu tentava sair dali, ele tentava me tirar dali do inferno, mas eu não conseguia sair. Eu começava a ficar dormente, meu corpo ficava dormente ali naquele lugar. E eu pedia socorro, eu dizia, me tira daqui que o meu corpo está dormente, as minhas mãos estão dormentes, eu não consigo mais sair daqui. Eu entrei em desespero, irmão, e eu dizia para ele, eu vou ficar aqui, você vai me deixar aqui nesse lugar? E ele falou, mas você vai ter que ver essas cenas mais um pouquinho. Eu disse, mas não quero ficar aqui, meu corpo está tudo dormente. E quando virava para o lado, irmão, já não via mais um anjo que estava comigo, eu já via um demônio muito grande, enorme. E ele ria, e ele dizia bem assim, é para cá que eu vou trazer muitos. Eu só estou esperando esse dia chegar, e é para que eu vou para lá para a terra. Ele falava, eu vou lá para a terra. Ele falava assim, eu vou ser solto, e eu vou lá para a terra, e é para cá que eu vou trazer muitos se não vigiarem. Só que eu não conseguia sair dali. O meu corpo estava dormente ali naquele lugar. E eu pedia socorro, irmão. Estava sendo uma tortura para mim. Eu pedia socorro e eu não conseguia sair dali. E depois, quando eu olho, aquele demônio foi se aproximando de mim. E eu dizia, Senhor, me tira daqui, Senhor. Eu não quero mais ficar aqui. Eu já chego, eu já vi muitas coisas que não é para me ver. Eu já entendi, Senhor. Eu já entendi que tudo que o Senhor falou para mim, eu já entendi. E ele falava para mim, sabe aquelas vidas que eu te mostrei que tem que ir para o encontro? Eu disse sim. Ele falou, aquelas vidas estão aqui. Aí eu olhava, irmão, via aquelas vidas que o Senhor tinha me mostrado. Ele falou, essas vidas estão aí, ó. Elas estão lá na terra, mas a alma delas estão aqui por causa da mentira. E eu começava a gritar, irmão, pelas aquelas vidas que o Senhor tinha me mostrado em sonho. E a alma delas estavam lá por causa da mentira. E ele falou que ele já tinha pedido para renunciar o pecado, a mentira, e não tinham renunciado. E depois, irmão, aquele demônio foi se aproximando e ele ficou bem na minha frente e ele riu. Ele falou bem assim, eu vou sair daqui, eu vou para a terra, e quando eu chegar lá eu vou trazer muitos para cá. E eu paralisada, dormente, e eu dizia bem assim, Senhor, eu gritei bem alto, Senhor, me tira daqui desse lugar, eu não quero mais ficar aqui, eu já vi tudo que era para me ver. E depois, irmão, o anjo Gabriel desce e ele me tira. E quando ele me tira, irmão, já vem direto aqui para a igreja. E eu volto com minha mão dormente. E a apóstola chega perto de mim, ela pergunta o que eu estava sentindo. Eu falei que eu estava toda dormente, minha mão estava dormente. E ali ela ministra em mim de novo. Eu vou na sala de renovo. E ali, irmão, quando eu estou sendo renovado, o Senhor falou para mim que eu vinha para a guerra. Eu vinha guerrear pelas pessoas. E eu vinha guerrear, ele falava que eu ia guerrear pelo encontro com Deus. E eu falava para ele, amém, Senhor. E ele me revertia e eu vinha para a guerra, irmão. Começava a guerrear. E depois, irmão, eu vou no terreiro de feitiçaria, irmão. Que quando eu chego lá, que eu estou destruindo tudo,
eu vejo passar algo assim muito rápido por cima de mim, como se passasse ao mesmo tempo, jogasse e tampasse. Eu não conseguia ouvir nada, e como se meu ouvido fosse explodir. E eu pegava, eu pedia ajuda, que eu sentia que meu ouvido parece que fosse explodir, aquele negócio chega e aumentando e aumentando. E depois eu só vejo já um fogo, como se aquele fogo me queimasse assim, e aquele negócio explodisse que estava ali no meu ouvido, um fogo. E depois, irmão, que eu termino de guerrear pelo encontro com Deus, o Senhor fala muito forte comigo sobre o encontro. Ele falou bem assim, que vai muitas vidas para o encontro, que é vidas preciosas. E ele falou que essas vidas que forem para lá, que abrirem o coração verdadeiramente, elas vão ver o sobrenatural dele, que elas nunca sentiram, mas elas têm que ir de coração, elas não têm que ir só por ir, e sim querer a presença dele lá naquele lugar, porque lá vai acontecer o sobrenatural dele. E ele depois, irmão, quando termina de falar comigo, ele fala algo pessoal para mim, e ele falou para mim que ele tinha ouvido minha oração, e não era para me preocupar, que ele que cuidava de mim. E ele falou bem assim: eu cuido tanto de ti, tanto da tua família, que hoje eu mandei pessoas para te abençoar. Você viu o que eu fiz? E eu começava a chorar, irmão, porque ele falava comigo das pessoas que ele tinha mandado para abençoar a minha casa, a minha família. E depois de tudo isso, irmão, ele me traz de volta. E eu começo ali, quando eu volto, eu começo a chorar e começo a ficar muito feliz, porque o Senhor, Ele cuida da minha família, Ele cuida de cada um de nós. E assim, irmão, eu sou muito grata por tudo que o Senhor fez e está fazendo na minha vida. E foi isso minha experiência. A graça e a paz, povo de Deus, shalom a todos os amados irmãos. Quero começar meu comentário acerca dessas experiências aí com uma palavra que está lá em Amós, capítulo 3, versículo 7. Amós, capítulo 3, versículo 7 e 8, que diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Glória a Deus, amém, amados irmãos. Que experiências fortes, experiências tremendas, né? Que falou de guerras, de revelações, aleluia, direções que Deus tem dado, irmãos. E o avivamento que estamos vivendo aqui na Igreja Shalom, né, algo grande, algo poderoso, a qual Deus Senhor tem feito mesmo algo tremendo na vida dos seus servos, né, tem arrebatado algumas pessoas, tem levado as pessoas ao céu, ao inferno, mostrado a realidade, mostrado, né, o que se passa, né, vamos assim dizer, por trás das cortinas do reino, né, além desse reino físico a qual vivemos, né, no reino espiritual. E o Senhor tem revelado, né? O Senhor também tem mostrado que quando fazemos um plano, né, seja um retiro espiritual, seja uma campanha de oração, seja qualquer coisa, imediatamente o reino das trevas eles se reúnem para combater, imediatamente os demônios já se reúnem para montar estratégia para destruir, para acabar, para frustrar os sonhos, os projetos. E o Senhor vem com a sua canetada e respalda tudo, né? O Senhor vem, né, nos respalda, o Senhor vem e ajuda, os anjos do Senhor vêm e ajuda nos projetos, ajuda, né, na propagação, né, do Evangelho, e vidas vão sendo salvas, vidas vão sendo cheias da presença do Senhor para a honra e a glória dele. Não é isso, apóstola? É isso, apóstolo, né? Nós vivemos em uma guerra constante, né? Aqui na Terra não é lugar de descanso, é lugar de campo de batalha mesmo. E nós temos um Deus
que Ele é valente na peleja, que Ele se revela, que Ele se manifesta. E Ele tem feito essas maravilhas no meio do seu povo, né? E eu tenho me alegrado porque em todas as coisas somos mais que vencedor. E fiel é aquele que nos chamou, que nos legitimou para essa guerra. Amém? E que essa palavra, essas experiências, assim como tem edificado a vida de muitos aqui na Shalom Manaus, possa edificar a vida de cada um que nos ouve, sabendo que o Senhor está às portas e está levantando um grande exército para esse tempo de avivamento. Amém, apóstolo? Amém, glória a Deus. Tem um versículo que diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Irmãos, todo esse avivamento, tudo isso que você vê, talvez você tenha ouvido algo assim mirabolante, né? Algo assim meio que diferente. Eu quero te dizer, para você fazer prova de Deus, faça prova de Deus. O que é, apóstolo, fazer prova de Deus? É você orar, é você pedir para o Senhor te confirmar para saber se é de Deus ou não é. Ou então até mesmo você que ouviu essa experiência, se sentiu fortalecido e quer viver essas coisas, quer ter experiências com Deus, quer viver no sobrenatural. É fácil. É só orar, é só você orar, é só você clamar, é só você buscar, é só você se mergulhar na presença do Senhor, porque isso aí já está disponível há muito tempo no reino espiritual. Então é para aquele que crê, para aquele que se esforça, para aquele que é valente, para aquele que tem um coração quebrantado, que se entrega. E como disse a apóstola, aqui nessa terra é um campo de batalha, né? Os dons, né? Quando nós chegarmos no céu, nós não vamos mais precisar de dom. Amém? Os dons espirituais são para cá, para essa terra. Amém? Porque você precisa deles para enfrentar a frieza, para enfrentar os males, né? As obras da carne, sabe? Para enfrentar o Satanás, os demônios. Tudo isso o Senhor tem preparado para ti, os dons espirituais, as armas, né? As armaduras, as espadas, para que você viva um novo tempo na presença do Senhor. Amém? Eu vou orar agora em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa, Pai, este homem, esta mulher, Pai, que está ouvindo, Pai, essa experiência, meu Deus. Senhor, eu te peço, Pai, que o Senhor visite com a tua graça, que o Senhor visite com o teu poder. Senhor, que as tuas espadas estejam, Senhor Deus, disponíveis aos teus servos, as armaduras. Senhor, meu Pai, e aquele espírito de guerra, aquele espírito, meu Pai, de emergência, Senhor, porque o nosso tempo é pouco aqui nessa terra, Senhor Deus. Senhor, nós somos mortais, Senhor, aqui a nossa carne ela é mortal, Senhor, enquanto nós estivermos aqui nesta carne, estamos na peleja, estamos na guerra, Senhor, Pai querido, então fortalece o teu exército, fortalece o teu povo, para que o teu plano, para que o teu propósito se cumpra na vida dos teus servos, Pai. Então abençoa em o nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe, fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco a vitória.